Olá! Vamos falar de um assunto que está sempre por aí, nos jornais, nas conversas, a Bolsa de Valores. Quem nunca ouviu falar que a bolsa subiu ou a bolsa caiu e ficou pensando, tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, a ideia aqui é exatamente desvendar esse mundo juntos. Pois é, essa é a frase clássica, né? A gente liga a TV e ouve Ibovespa fecha em alta, mercado reage com otimismo. Mas o que de fato acontece por trás dessas manchetes? É isso que a gente vai decifrar agora, passo a passo. Olha só o nosso roteiro, é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é de fato a Bolsa de Valores. Depois, como é que os preços das ações sobem e descem. Em seguida, um ponto super importante. Vamos olhar de frente para os riscos, porque é o conhecimento que protege. E para fechar, vamos ver o caminho prático para quem pensa em dar os primeiros passos. Bora lá? Ok, vamos começar pelo básico do básico, a pergunta fundamental. Afinal, que lugar é esse onde, como dizem por aí, fortunas são feitas e perdidas? Imagina uma vitrine gigante, uma vitrine virtual. De um lado, as grandes empresas do Brasil expõem pedacinhos delas à venda, que são as famosas ações. Do outro lado, ficam os investidores, que olham, analisam e decidem se querem comprar uma parte daquela empresa e, com isso, se tornar um pouquinho donos dela, ou seja, sócios. É um mercado super organizado para que essa troca aconteça. E para essa vitrine toda funcionar de um jeito seguro, organizado, justo para todo mundo, aqui no Brasil tudo é centralizado num lugar só, a B3. Ela é a nossa Bolsa de Valores oficial. E hoje tudo acontece de forma eletrônica, digital, o que garante que cada compra e venda seja registrada e transparente. Agora tem um detalhe aqui que é bem interessante. Existem, digamos, duas portas de entrada nesse mercado. A primeira é o mercado primário. É aqui que a mágica acontece pela primeira vez, no chamado IPO. A empresa vende suas ações e o dinheiro vai direto para o caixa dela, para ela investir e crescer. Já no mercado secundário, esse é o nosso dia a dia. Somos nós, investidores, comprando e vendendo essas ações uns dos outros. O dinheiro aqui troca de mãos entre os investidores e a empresa já não participa mais dessa transação. Certo. Então, se não é a empresa que fica lá mudando a etiqueta de preço da ação todo santo dia, quem é que faz isso? A resposta é, ao mesmo tempo, bem simples e bem complexa. No fundo, tudo se resume à boa e velha lei da oferta e da demanda. Não tem segredo. Se tem muito mais gente querendo comprar uma ação do que gente querendo vender, a tendência é o preço subir. Agora, se o contrário acontece, se tem um monte de gente querendo vender e poucos querendo comprar, o preço tende a cair. É como um leilão gigante que acontece o tempo todo. Mas claro, essa vontade de comprar e vender não surge do nada. Ela é influenciada por uma série de fatores. Tem os dados concretos, sabe? O lucro da empresa, as dívidas, como anda a economia do país. Mas também tem um fator humano, o sentimento geral, o otimismo ou o pessimismo. É aqui que entra aquela figura do senhor mercado, uma metáfora para explicar como muitas vezes a euforia e o pânico coletivo podem fazer os preços variarem muito, de forma até irracional no curto prazo. E essa frase do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, é simplesmente genial para explicar isso. Preço é aquilo que está piscando na tela. É quanto o mercado está pagando pela ação hoje. Agora, valor é outra história. Valor é o que a empresa realmente representa, seu potencial de lucro no futuro. O grande lance dos investidores de sucesso é tentar comprar ações por um preço abaixo do seu valor real. Bom, já falamos das oportunidades, mas não dá para falar de bolsa sem falar da outra face da moeda, os riscos. Ignorá-los é a receita para o desastre. Então, entendê-los é o primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes. Vamos nos concentrar em 5 riscos fundamentais, aqueles que qualquer investidor iniciante precisa no mínimo conhecer. O primeiro, e talvez o mais comum, é o risco de mercado. Pensa assim, é quando acontece algo grande, uma crise econômica ou um evento político sério que afeta todo mundo. É como se a maré baixasse e levasse todos os barcos junto, até mesmo os mais fortes. O segundo é o risco de juros. Aqui no Brasil, a gente ouve toda hora sobre a taxa Selic, certo? Então, se a Selic sobe muito, aquele investimento mais seguro, a renda fixa, começa a parecer muito mais interessante. Isso pode fazer com que algumas pessoas vendam suas ações para ir para essa opção mais segura, o que acaba pressionando os preços da bolsa para baixo. O terceiro é o risco cambial. Esse afeta principalmente empresas que têm muita receita ou muita dívida em moedas estrangeiras, como o dólar. Uma variação muito forte na cotação do real pode impactar diretamente o balanço dessas empresas e, claro, o preço das suas ações. O risco de crédito é bem direto ao ponto.
É a chance de a empresa na qual se investiu simplesmente não conseguir pagar suas contas, não honrar seus compromissos. Embora seja mais falado em títulos de dívida, uma empresa com a saúde financeira ruim vai com certeza ter o preço de suas ações afetado por isso. E por último temos o risco de liquidez. A pergunta aqui é simples: se eu precisar vender minha ação agora, eu consigo fazer isso rápido e por um preço justo? Ações de empresas gigantes geralmente são fáceis de vender, mas as de empresas menores às vezes podem ser mais difíceis e para vender rápido talvez seja preciso aceitar um desconto grande. Chega de teoria, né? Vamos para a parte prática. Como é que se sai do zero e se começa de fato a investir? Olha, o caminho hoje em dia é bem mais simples do que parece e dá para fazer tudo online. Primeiro passo, abrir uma conta numa corretora, que é a ponte de acesso à bolsa. Segundo, transferir o dinheiro para lá. Terceiro, a própria corretora vai ajudar a definir o perfil de investidor para entender o nível de risco que cada um tolera. Quarto, com tudo certo, é só usar a plataforma, o home broker, para escolher as ações e enviar a ordem de compra. E o quinto, e talvez mais importante, acompanhar os investimentos e, principalmente, focar no longo prazo. E então, depois de toda essa conversa, qual é a ideia central, a mensagem que precisa ficar? A mensagem fundamental é esta: a Bolsa de Valores não é um cassino, não é um jogo de sorte ou azar. É um mecanismo poderoso, um ambiente regulado, que permite que qualquer pessoa possa ser sócia das maiores empresas do país e participe do crescimento delas. Não se trata de sorte, e sim de estudo, paciência e estratégia. É o conhecimento que transforma o que parece especulação em um investimento de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de entender um pouco melhor como o mercado funciona, quais são as regras do jogo e os riscos envolvidos, investir ainda parece ser um tiro no escuro? Ou será que se torna um risco que pode ser calculado, gerenciado e, com a estratégia certa, se tornar recompensador? Essa é uma resposta que o conhecimento ajuda a encontrar.